Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala, professor Gabriel Pacheco. Vamos seguir no baile aqui então, gente. Pega aqui para mim o nosso princípio 3, né, que nós temos aqui no COBIT 5, Applying a Single Integrated Framework, ou seja, aplicar um framework integrado e único, né? Um framework integrado e único por quê? Você tem que lembrar que o COBIT apresenta a integração de diversos frameworks e de normas também, não é? Por que você tem que lembrar disso? Veja que quando nós falamos do nosso querido COBIT, ele é apresentado justamente como um framework guarda-chuva. Perfeito? E quando eu falo de um framework guarda-chuva, sei que o professor não é um desenhista perfeito, mas eu quero que você imagine que isso aqui realmente é um guarda-chuva, é porque abaixo dele você tem o quê? Você tem objetivos e controles para diversos outros frameworks. Entendeu como? Essa é a ideia principal. Então, como que as bancas gostam de ficar trabalhando isso aqui? Elas gostam de ficar trabalhando justamente falando para você que o COBIT ele rejeitaria, né, supostamente, a existência de outros frameworks, né? Que ele seria incompatível à existência de outros frameworks. De uma forma geral, na verdade, o que ele tem é o quê? É uma compatibilidade completa, tá? Uma compatibilidade completa. Por quê? Como ele entra na tua organização como um framework de gestão, barra gerenciamento e governança de tecnologia da informação, você consegue colocar então abaixo dele o quê? Todas as boas práticas que você acaba encontrando em outros frameworks do mercado. Essa é a ideia principal a ser passada nesse respectivo princípio. Então, a tua organização pode utilizar o COBIT 5 como um framework integrador de governança e gerenciamento de TI. Fora isso, por ter, afinal de contas, controles a serem aplicados às boas práticas que nós temos, o COBIT também ainda é utilizado até os dias atuais como ferramenta de controle, tá, gente? Em auditorias de tecnologia da informação. Ô, Pacheco, é sério mesmo? É. E como ele conseguiu, né? Como a Isaka, na verdade, conseguiu, Pacheco, chegar a esse nível de framework, essa complexidade do nosso framework. Primeiro ponto, vocês vão ver que para formarmos, então, o nosso modelo integrado do COBIT, você tem o quê? Diversas orientações da Isaka, como o próprio COBIT 4.1, que era a nossa versão anterior, o Vol IT, o RISC IT, o BMS. Temos também o quê? Diversos materiais, tudo bem, gente? Diversos materiais mesmo, que acabam sendo publicados frequentemente pela própria Isaka sobre boas práticas de gerenciamento e governança no mercado. E dali em diante ela pega o quê? Os outros padrões e frameworks que você tem no mercado. Isso forma para a gente então o quê? Uma base de conhecimento do COBIT 5, com orientações e conteúdos atuais, com uma estrutura para conteúdos futuros, onde você vai ter o que então? A aplicação dos nossos habilitadores do COBIT 5. Pacheco, entendi. Aqueles mesmos habilitadores que foram desdobrados, afinal de contas, lá da nossa cascata de objetivos? Exatamente. Nesse momento entra então a equipe da Isaka com o filtro de conteúdo para a base de conhecimento para ver o que realmente seria útil, né? Porque a ideia não é simplesmente você pegar e transcrever. Não é você simplesmente pegar e transcrever PMBOK aqui para dentro. Não, não é você pegar simplesmente e transcrever a ISO 20.000 aqui para dentro. Não, a ISO 35.000 aqui para dentro. Não. É você ter o quê? Aquilo que é útil para ações de quê? De governança e de gerenciamento. Entendeu como? Filtro, então, esse conteúdo para a base de conhecimento e é de onde vem a sua família de produtos do COBIT. Família de produtos essa, inclusive, já apresentada previamente aqui no teu curso, nesse slide aqui, lembrou? Show de bola? Pô, Pacheco, muito bom. E eu tenho certeza que em diversos momentos você já deve ter caído, né, nessa pegadinha aí da banca, falando para você que por ele ser um framework integrado e único, ele na verdade deveria obrigatoriamente ser aplicado unicamente, né? Somente o COBIT ali na tua organização. Não caia nessa, tá? Na verdade, nas suas questões você tem que levar em consideração que ele tem compatibilidade completa com os demais frameworks, justamente por conta da sua própria formação. Ok? Belezinha?
Belezinha, então. Pacheco, eu posso implementar na minha organização, então, é isso que você está falando. O COBIT e o ITIL, o COBIT e o PMBOK, o COBIT e o CMMI, o COBIT a 15.504. Pode, cara. Sem problema algum. Agora, claramente, você não vai ficar parecendo um louco ali, né, implementando tudo que você possa imaginar, sem uma necessidade, né? Por quê? Porque aqui, inclusive, nós temos no COBIT o conceito de gatilhos de dor, não é? Ou seja, o que seriam os gatilhos de dor? Seriam aquelas coisas que te incomodam na tecnologia da informação, que te levam à implementação do COBIT. E isso acontece com qualquer outro tipo de framework que você for colocar na sua organização. Vamos lá, então. Nosso princípio 4, Enabling a Holistic Approach, ou seja, possibilitar uma visão holística. Qual a ideia de termos uma visão holística? A visão holística, ela se assemelha muito àquilo que nós temos de uma visão sendo colocada completa, né, na tua organização. Essa é a principal, para mim, a principal tradução, né, que você poderia ter desse princípio aqui, quando ele fala para a gente enable a holistic approach, né, onde você teria, na verdade, o que então? Onde você teria, na verdade, então, uma visão sempre de quando você estiver trabalhando com o COBIT, que o teu COBIT ele tem que olhar para tudo. Ele não tem que olhar por isso simplesmente para os processos de TI, ele não tem que olhar por isso simplesmente para os processos negociais, entendeu? Ele tem que olhar o quê? Para tudo. Essa é a ideia do COBIT, né? Sabemos então que o COBIT trabalha com os habilitadores, não é isso que a gente já teve? Sim. Agora veremos então que estes habilitadores, eles vão nos gerar o quê? De forma individual e coletiva, a influência para que algo funcione na governança e no gerenciamento de TI. Por quê? Os nossos habilitadores, conforme apresentados aqui para os senhores, nesse exato momento, são, afinal de contas, o quê? Os pontos a serem considerados como principais na sua organização para que a tecnologia da informação funcione. Para quem já trabalhou, inclusive, com COBIT 4.1, certo? Que é a versão anterior ao COBIT 5, vocês verão que inclusive o nosso cubo, né, que nós tínhamos lá no COBIT 4.1, diversos daqueles recursos que você tinha disponíveis, inclusive no cubo, né, aqueles itens, componentes que você tinha nos cubos, naquele cubo, foram implementados aqui dentro. Certinho? Ah, Pacheco, nunca trabalhei, então não precisa ir lá atrás não, tá? É só para a gente poder fazer uma referência e reaproveitar algum tipo de conhecimento aí que as pessoas possam ter. Onde que tudo começa então? Tudo começa, gente, com os nossos princípios, políticas e frameworks, tá? Ou seja, frameworks inclusive sendo traduzido em alguns momentos como métodos, ok? Métodos, padrões, eles também aparecem em questões que tratam dos nossos habilitadores ou até mesmo metodologias. Metodologias. Ok? Tudo começa com o quê? Com esses princípios, com essas políticas e frameworks. Por quê? Esses princípios, essas políticas e esses frameworks serão justamente os direcionadores. Direcionadores para que você tenha o quê? Para que você tenha a tomada de decisão. De falar o seguinte, cara, quais são os processos que eu tenho que trabalhar, afinal de contas, na minha organização? Parceiro, quais são as estruturas organizacionais a serem consideradas, os tipos de estruturas organizacionais? Como que é a cultura, a ética, o comportamento dessa organização a ser considerado? Certinho? Mais do que isso, sobre recursos. Quais são as informações que são realmente informações úteis para que eu possa trabalhar na minha organização? E lembrando sempre, informação para a tua prova. As informações como habilitador, certo? Elas habilitam, certo? Habilitam a tua organização inteira, elas percorrem a tua organização inteira. Por quê? Elas são geradas a partir do quê? A partir dos dados. Você utiliza os dados, processa seus dados e daí em diante você tem suas informações. Os princípios, políticas e frameworks também vão dizer o quê? Quais são serviços, infraestrutura e quais aplicativos eu deverei utilizar nesse exato momento para que eu tenha um gerenciamento e uma governança adequados na minha organização. E por final você vai considerar o quê? As pessoas, habilidades e competências. Decore esses habilitadores, tá? E lembre-se que inclusive quando você fala de processos,
Os processos também devem o quê? Permear a tua organização de uma maneira o quê? Fim a fim. Sempre. Obrigatoriamente sempre. Ok, gente? Vamos conhecer um pouco mais aqui então os nossos habilitadores, belezinha? Para que eu preciso conhecer esses habilitadores? Para poder resolver questões na tua prova. Isso já de início, né? Pacheco, eu quero implementar o COBIT, né? Quero, afinal de contas, pegar e implementar o COBIT na minha organização. Então vocês vão ver que para trabalharmos com os habilitadores, eles possuem, então, um conjunto comum de dimensões, ou seja, um conjunto comum de perspectivas a serem consideradas quando você olha para cada um desses habilitadores. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando para você que claramente, quando você olha, afinal de contas aqui, quando você olha, afinal de contas aqui, sempre, como por exemplo, para um habilitador informação, você vai ter que considerar que você tem, afinal de contas, stakeholders, você tem partes interessadas que precisam daquela informação, você tem que considerar que para obter aquelas informações, elas existem, afinal de contas, para alcançar metas, alcançar objetivos específicos. Todos eles possuem um ciclo de vida pré-determinado. E mais do que isso, para que essa informação exista, existem boas práticas, né? Good practices, que inclusive na versão, né, 2019 do teu COBIT, está sendo considerada inclusive como, boas práticas específicas e com informações específicas a serem trabalhadas. Se tiver caindo na tua prova COBIT 2019 apenas, inclusive, né, você tem que considerar as características do COBIT 2019. Belezinha? Então, quais que são, afinal de contas, essas dimensões que irão fornecer, então, uma forma simples e estruturada para lidar com os nossos habilitadores e que também permitirão gerenciar suas interações e que facilitação ou obtenção de seus resultados? Leva para a tua prova stakeholders, que possuem interesses específicos nesses habilitadores e que precisam também ser atendidos com o uso desses habilitadores, seus objetivos e metas, seu ciclo de vida, entendeu? Daquele habilitador na tua organização e boas práticas. E lembrar, né, gente, que quando você fala de habilitador, isso aqui são tipologias, né, de habilitadores. Então, quando você fala de processos, né, existem tipos de processos a serem trabalhados. Estruturas organizacionais. Existem tipos de estruturas organizacionais a serem trabalhadas. Para poder compreender melhor como isso funciona, eu apresento aqui para vocês, então, uma visão que nós podemos ter, certo? Dessas dimensões em uma visão genérica, né? Então, peguei um habilitador genérico ali qualquer. Como que eu vou trabalhar com as minhas partes interessadas? Com foco em quê? Na respectiva dimensão e no controle de desempenho do habilitador. Peguei, então, a dimensão partes interessadas. O que eu vou considerar aqui, nesse habilitador, partes interessadas? Que você tem partes interessadas internas, ou seja, que fazem parte da tua organização, ok? Você tem que lembrar isso, tem que levar em consideração que são seus stakeholders internos, ou seja, que aquelas pessoas, departamentos, setores, divisões da tua organização que têm um certo interesse em ver aquele habilitador funcionando, ok? E tem as partes interessadas externas. Uai, Pacheco, para que considerar a parte interessada externa, parceiro? Cara, porque simplesmente você tem o mínimo, fornecedor e cliente. Pacheco, é mesmo. Objetivos, né? Ou seja, nossos goals a serem consideradas. Quando você for trabalhar, inclusive, com a dimensão de objetivos, você vai ter que levar à frente o quê? Que existe uma qualidade intrínseca, existe uma qualidade contextual e existe a acessibilidade e segurança a serem considerados. No ciclo de vida, o que você vai ter que trabalhar aqui então? Inclusive, ciclo de vida já foi tópico aí, né, gente? Cobrado em diversas questões, né? Vocês podem ver quando vocês estiverem respondendo as baterias de questões a serem trabalhadas aqui no TEC aí por vocês, ok? Nos seus cadernos, que existem diversas questões que focam no nosso ciclo de vida, ok? Onde você vai ter o que então nesse exato momento? Primeiro ponto, para poder ter um habilitador, você vai ter que planejar. Para que você quer aquele habilitador? Já parou para pensar? Quais problemas, afinal de contas, você vai tratar com aquele respectivo habilitador? Você vai ter que projetar.
também o uso daquele habilitador. E dali em diante você vai ter que desenvolver, dependendo da situação, você vai ter que adquirir, certo? Coisas que complementem seus habilitadores, até mesmo que não aquisição somente coisas que complementam os habilitadores, mas às vezes até o habilitador completamente. Você vai ter que criar, dependendo da situação, uma criação interna e vai ter que implementar. Posteriormente você passa para o que nesse ciclo de vida? Para uma etapa de uso e operação. Sempre que você vê essa palavra, inclusive operação, dentro de tecnologia da informação ou em qualquer framework, você vai ter que considerar o quê? Que é o momento de uso, é o momento de produção, certinho? Dali em diante, pô, peguei, trabalhei, utilizei o meu habilitador, o que eu vou fazer? Você vai avaliar e monitorar o seu habilitador, posteriormente você vai atualizar e, se for o caso, até mesmo descartar. E dali em diante você trabalha também com boas práticas, não é? Práticas e até mesmo produtos do seu trabalho, né? Essas práticas são o quê? Boas práticas a serem implementadas e os produtos de trabalho, né? Que podem ser as entradas e as saídas dos seus habilitadores. Pacheco, falei dos controles de desempenho do habilitador, ok? Se você fala das partes interessadas, qual é o controle que você vai utilizar? As necessidades das partes interessadas foram atendidas? E dos objetivos? As metas do habilitador foram atingidas? Quando eu estava utilizando, afinal de contas, aquele habilitador, eu consegui fazer o que realmente eu precisava para poder lidar com aquele habilitador? Entendeu como é que funciona? Pachecão, que show, cara. Está bonito demais da conta. Tá gostando de ver? Tô gostando de ver. Tudo isso sendo gerado em cima de quê? De indicadores para atingimento das metas, né? Ou seja, alguns indicadores de resultado, ok? Bacana, então. Veja que os nossos indicadores de performance aqui no COBIT, eles não entram, tá? Os indicadores de performance não entram, ok? Como controle de desempenho das partes interessadas, dos objetivos, como etapas no seu habilitador. Quando que você vai utilizar um indicador de performance, né? Ou de desempenho ou execução? É quando você estiver lidando com o seu ciclo de vida, onde você vai se perguntar na tua organização se o ciclo de vida é gerenciado mesmo, e nas boas práticas, se você tem boas práticas sendo aplicadas ali naquele respectivo habilitador. Belezinha? Pegaram como é que é? Agora a gente olha então para o quê? A gente olha então para o nosso princípio 5, separando a governança do gerenciamento. Cara, tópico sagaz de ser cobrado em provas. Isso aqui já foi cobrado COBIT 5, já foi cobrado COBIT 2019, que isso aqui não morreu no COBIT 2019, entendeu? Continua ativa essa mesma linha de raciocínio, onde você tem que ter em mente o quê? Que a sua governança vai assegurar que os objetivos de negócio da empresa sejam alcançados, ou seja, onde você vai ter processos seus relacionados ao novo domínio que nós temos no COBIT, que é um domínio de governança chamado EDM, né? E que é responsabilidade do corpo diretivo. Esse domínio, a abreviação EDM, vem inclusive de uma norma que nós temos, que é a norma 38.500, que é uma norma que trata especificamente da governança, tá? Governança de tecnologia da informação nas organizações, onde o E significa o quê? Avaliar, o D é de evaluate, né? Ou seja, avaliar, o D de dirigir, direcionar, ok? E o nosso M significa o quê? O nosso M é simplesmente monitorar. É isso que ele está apresentando para a gente. Beleza, gente? Joia! Temos também, então, o quê? O nosso gerenciamento. Veja a diferença conceitual do gerenciamento para a governança. É no gerenciamento que você planeja, constrói, executa e monitora com atividades sendo realizadas. Então, o que você tem que já levar para a tua prova? Ele falou que tem algo que está planejando, construindo, executando e monitorando, certo? O que você tem ali naquele exato momento? Isso são processos a serem trabalhados onde? São processos a serem trabalhados dentro do gerenciamento. Na governança, o foco é o quê? É avaliar, direcionar e monitorar. Entendeu como é que é? Com atividades sendo realizadas de forma alinhada com a direção estabelecida e que é de responsabilidade da gerência executiva. Veja a diferença de papéis também, ok? Sob a liderança do CIO e
são representados pelos quatro demais domínios. O APO, o BAI, o DSS e o nosso MEA, né? Esses serão estudados logo adiante, fiquem tranquilos. Mas qual a relação que você vai ter então? Se você tem algo a ser atendido na sua organização, eu tenho algo a ser trabalhado, algo a ser atendido na minha organização. Eu entro com o que então? Eu entro com as minhas necessidades do negócio, não foi isso que a gente viu? Tudo isso vai se desdobrando em relação ao quê? Às necessidades que nós temos da tecnologia da informação atuar em relação a um certo tipo de necessidade, a um certo tipo de assunto, ok? Meu habilitador, ó o Pacheco viajando, né? Meu domínio, então, de governança acaba trabalhando o quê? Um subdomínio apenas, tudo bem? Ou minha dimensão de governança, domínio de governança, acaba trabalhando somente com uma dimensão. A nossa dimensão do EDM, ó. Avaliar, dirigir e monitorar. Meu domínio de gestão entra com o que então? Com os outros 4 subdomínios que nós temos. Subdomínios ou dimensões, que são quais? O planejar, construir, entregar e monitorar. Daí a galera para e começa já a se perguntar, né? Pacheco, tá, beleza. Entendi o desdobramento, né? Você pega o COBIT então é o que? Serve para o gerenciamento e para a governança. O COBIT tem, afinal de contas, o quê? Princípios para que essas coisas aconteçam. Dentro do 5º princípio, que é onde você vai separar governança de gerenciamento, você tem então o quê? 5 domínios a serem trabalhados. Mas esses domínios são executados, eles são trabalhados, afinal de contas, de qual maneira, de que forma? Parou para pensar nisso? Esses domínios, gente, são trabalhados justamente dentro dos nossos processos do COBIT. Pandá! Caraca, Pacheco, que louco! Agora eu entendi onde que entram os processos do COBIT. Cara, dica sagaz de sucesso. Quer entender um framework? Entenda a estrutura do framework. Quer entender um framework? Entenda a estrutura do framework. É isso que eu estou trabalhando com vocês o tempo todo aqui nas nossas aulas aqui do Tech. Bacana? Todas as minhas aulas, gente, são nesse mesmo nível de qualidade, tá? Qualidade extrema, aprofundada, entendeu? E quando a gente entrar, então, nas questões ali comentadas, ali você vai ver a aplicabilidade, né, de toda essa parte teórica. Belezinha, então? Show de bola, Pacheco. Esses processos do COBIT, eles são, então, separados em quê? Em um domínio de governança corporativa e em um domínio de gestão corporativa ou de gerenciamento de tecnologia da informação. Algumas informações já são muito importantes, né? Que são as informações numéricas. Porque existem bancas que gostam de cobrar esses números, né? Aí a gente tem que trabalhar com eles. Quantos princípios que nós temos no COBIT? 5. Quantos habilitadores? 7. Quantos domínios nós temos? 5 também, ok? E quantos processos nós temos? São 37. 37 processos no total que nós temos aqui no COBIT, ok? São 37 processos no total. Já de início, uma dica muito forte para você poder detonar, resolver questões aí, né, gente, sem sombra de dúvidas. Você precisa saber qual processo está em cada um dos domínios. Você precisa saber quais que são os domínios, você precisa saber o quê? Quais processos estão em cada um desses domínios. Isso é obrigatório, isso é dívida, isso é obrigatório, isso é dívida tua para sua prova. Entendeu como? Peguei, arrisquei, meti o pé, vou-me embora para minha prova sem saber disso. Não é legal. Só que existem algumas dicas, né, para vocês poderem decorar, afinal de contas aqui, alguns desses processos. Primeira dica, apareceu a palavra garantir ou assegurar. Garantir ou a palavra assegurar, aqui ó, assegurar, no COBIT 5, ok? Esse processo faz parte do domínio de governança, avaliar, dirigir e monitorar. Pacheco, que chique, que top, que interessante, cara. Falou sobre algo relacionado justamente a portfólio, ok? Gestão do teu risco. Veja que aqui ele está gerenciando o risco, tá bom? Ó, gerenciando o risco, gerenciar o risco.
Entenderam o que está acontecendo? Falou sobre dinheiro, orçamento, custos. Falou, afinal de contas, sobre a palavra recursos humanos. Falou sobre gerenciar segurança da tua organização, gerenciar fornecedores, contratos, a parte da estratégia, inclusive. Vejam que esses são o quê? São características de insumo para que você tenha uma boa análise, um bom planejamento e uma boa organização. Apareceu a palavra monitorar. É do nosso monitorar, avaliar e analisar, ok? Que é o nosso domínio aqui, ó. Último que nós temos aqui, tá vendo? Que é o nosso MEA. Opa, tá bem aqui, ó. Tchum, 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 a canetinha, vai lá. Tá bem aqui o MEA. Tá vendo? APO é o que dá origem para o quê? Alinhar, planejar e organizar. BUY dá origem ao quê? Ao nosso construir, adquirir e implementar. Claramente, né, gente, em inglês, ok? E quando você fala do teu DSS, você está falando do quê? Entregar, serviço e suporte. Bacana, gente. Pegaram como é que funciona? Show de bola. Outra característica, falou que são programas e projetos. Quem já estudou comigo a parte de projetos, ok? Lá pelo PMBOK e tal e tudo mais, vai lembrar de uma característica muito importante, ok? Quando você fala de portfólio, o portfólio ele faz o quê? Ele atende, não é isso que acontece? Ah, é mesmo, né? Atende às características estratégicas. Então, por isso que o portfólio está onde? No alinhamento, planejamento e organização, beleza? Tá bem. Quando você fala de programas e projetos, eles existem para que você consiga, então, atingir seus objetivos estratégicos. Não é isso que a gente viu? Beleza, então. Falei em requisitos, gestão de ativos, que são palavras-chave que nós temos aqui que caem muito, tá? Gerência de mudança, mudança organizacional, tá vendo aqui? Tudo isso tá onde? Tá no nosso BUY, construir, adquirir e implementar, ok? Essas são palavras-chave, né, bem específicas, e uma delas você tem que tomar bastante cuidado. Por quê? É o gerenciar serviços de segurança. Por quê? Porque lá em cima, você já tem gerenciar segurança onde? No APO, alinhar, planejar e organizar. Gerenciar serviço de segurança já é diferente, é o serviço de segurança que está sendo entregue. Bacana? E aqui muita atenção, principalmente se você estiver respondendo questões que lidem com ITIL e COBIT. Porque aqui você também tem gerência de problemas e gerência de incidentes, né? Lembrando, né, a gestão de incidente, qual a preocupação dela? Algo parou de funcionar. O que eu faço na gestão de incidente? Boto aquilo para funcionar novamente o mais rápido possível. Na gestão de problemas, o que eu estou correndo atrás? Eu estou correndo atrás justamente da causa daquele problema. Beleza, gente? Agora, Pacheco, me conta uma coisa. Como, afinal de contas, esses processos vão entrar na minha organização? Porque eu tenho o processo do COBIT, e como que eu consigo colocar esse processo para poder se relacionar com a minha organização? Você vai fazer justamente um cruzamento, certo? Entre o quê? Um relacionamento primário. Deixa eu pegar aqui minha caneta vermelha, agora que é para ela poder aparecer. Ou seja, um relacionamento primário ou secundário, ok? Que o teu processo vai ter com os nossos 17 objetivos de TI, né? Colocando aí já em números também. Lembrando que você tem 17 objetivos de TI e você tem 17 objetivos corporativos, certo? Não vou investir tempo aqui na aula somente lendo essa planilha que está representada aqui nesse slide e nesses próximos dois, ok? Mas eu vou pedir que realmente você aí no papel de concurseiro dê uma parada, ok? Olhe o material, né? Tô passando aqui agora, tá vendo aí, ó? Observe o material que nós temos aí disponível e invista, gente, um certo tempo vendo a relação primária e secundária que nós temos. Principalmente FGV e FCC gostam, tá? De fazer essa relação aqui. Às vezes as pessoas não têm noção sequer de onde que eles estão tirando aquela questão, né? Eles estão tirando justamente de planilhas e tabelas que nós temos no respectivo framework. Beleza, então? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês, fechando aqui a nossa parte de princípios. Já na nossa próxima aula a gente entra, né, aí falando sobre implementação e depois a gente até aprofunda
os nossos processos que foram aqui apresentados. Vou ficando por aqui, gente. Aquele grande abraço e até já, hein? Tchau!